Olá, muito boa tarde. Hoje eu venho apresentar o nosso trabalho de trigonometria na astronomia. E esse trabalho é composto pelos alunos Richard, que no caso sou eu, e Igor, que é o meu amigo, que vai vir logo após a minha explicação da nossa parte do trabalho. Então é o seguinte, a gente decidiu falar sobre a área de trigonometria na astronomia, porque é uma área bem interessante que chamou, que despertou a nossa curiosidade que envolve a trigonometria. E para a gente poder se aprofundar nesse assunto, é necessário que primeiro eu explique o que é, no caso, a trigonometria e logo em seguida a astronomia, para ficar mais simples de entender. Então, a trigonometria ela é um estudo da matemática que calcula os lados agudos de um triângulo, de uma pirâmide. A trigonometria também é utilizada na geometria para calcular as partes de cada ângulo de um triângulo, de um retângulo. E a definição mais técnica para isso seria, no caso, uma explicação com uma imagem, né? E definindo basicamente isso utilizado no triângulo, né? Então, dando detalhes técnicos, aqui se pode ver o cosseno, o seno e o tangente, que são as fórmulas para os cálculos feitos. Aqui você pode ver que há vários cálculos, aqui em cima 30, 45, 60 e 90 graus, que é o triângulo ali. E aqui você pode ver a definição. Essa parte aqui, essa lateral, aqui na parte superior seria a H, a hipotenusa. Nessa parte aqui, mais à direita, seria o cateto oposto, CO. E nessa parte aqui de baixo, a inferior, seria o cateto adjacente, perdão, CA. E aqui você vê que você faz os cálculos e tudo. E aqui, mais a fórmula certinha. Muito bem, com essa parte da explicação da trigonometria terminada, agora eu posso estar passando para a explicação da astronomia. Então, a astronomia é algo que, basicamente, o nome já deixa bastante claro. Ela estuda os astros e etc., os corpos celestes. E, bom, é isso. Ela é um estudo matemático também, utilizado para ter dados mais sobre estrelas e espaço e tudo, e por isso desperta muito interesse de vários físicos aí. Muitas pessoas acabam entrando nesse ramo ou entendendo um pouco mais após assistir algumas séries aí, como The Big Bang Theory, etc. E é o meu caso. E é basicamente isso. A astrologia não há necessidade de se prolongar na explicação. Eu acho que é muito mais fácil falar que ela estuda as partes celestes e etc., espaço e tudo mais. Ok? Então, dando continuidade ao nosso assunto, agora eu vou estar falando sobre a ligação de uma coisa com a outra, trigonometria e astronomia. Mas primeiro é bom dizer que a astronomia basicamente sempre foi ligada à trigonometria. A trigonometria foi criada para fazer suas medidas e tudo ali, também utilizada na geografia, na navegação, foi um dos princípios aí para a criação da trigonometria. Mas os gregos necessitavam desde cedo de algo como a trigonometria, e foi aí que, em meio a estudos, eles chegaram à trigonometria e eles utilizaram ela em diversos trabalhos, como o de cosmos e o de cálculo da Lua até o planeta ou até o Sol. E é por isso que a trigonometria está tão presente na astronomia e ela é tão importante uma para a outra, elas se completam, é legal dizer. E eu posso estar lendo aqui o que o nosso slide está dizendo. A trigonometria grega surgiu devido às necessidades da astronomia a fim de prever as efemérides celestes 2, para calcular o tempo e para ser utilizada na navegação e na geografia. Assim, os estudos da trigonometria se concentravam na trigonometria esférica, que estuda triângulos esféricos. Seguindo para o próximo slide, eu vou dar exemplos agora dos cálculos que são feitos da trigonometria e astronomia. O primeiro cálculo é o do tamanho da sombra, em que eu destaquei aqui. O segundo é o cálculo do raio da sombra em eclipses.
E o terceiro é o cálculo de distância de planetas inferiores e da distância de planetas superiores. A astronomia é utilizada a astronomia e a trigonometria para fazer as medidas de planetas, um do outro e etc. Todos os planetas ao redor do nosso e até longe, o mais longe que seja, ele é utilizado a trigonometria mesmo, o triângulo, que vem de ponta em ponta e se completa fazendo os cálculos de tangente, seno e cosseno que eu já tinha dado os exemplos anteriores. Passando para o próximo slide, isso aqui são mais dados que eu coloquei para poder acrescentar na pesquisa. Você sabia, a trigonometria elementar é utilizada para calcular a distância da Lua até a Terra. Isso foi usado há muito tempo atrás e aí você vê a utilidade de uma com a outra. E passando novamente, nós temos grandes nomes. Eu citei um exemplo aqui de alguém que foi gigante nesse ramo, das duas ligadas, trigonometria e astronomia. E bom, então essa pessoa que eu citei foi um grande astrônomo grego, um dos maiores pensadores que tivemos na época, e ele se trata de Aristarco de Samos, foi um astrônomo grego, como eu disse, ressaltando, viveu entre os séculos 4 e 3 a.C. e é reconhecido pelos seus trabalhos sobre as distâncias entre o Sol e a Lua, que eu citei. Ele foi o grande estudante sobre a trigonometria com o Sol e a Lua. Logo depois veio planeta e Sol e etc. Mas então ele pode ser conhecido como o inventor dessa pesquisas que saíram entre o Sol e a Lua, que continuam até hoje e se aprofundam cada vez mais e vão evoluindo a cada passar de anos. E então a gente pode deixar aí nosso amigo Aristarco de Samos como o grande pensador de sua época. Olá, meu nome é Igor e eu vou estar dando continuidade ao assunto de trigonometria e astronomia que o meu colega Richard estava falando. Bom, a trigonometria ela foi utilizada primeiro pelo astrônomo grego Hipágono, de 125 a.C. a 190 a.C. Ele foi considerado o pai da astronomia que foi o primeiro que empregou as relações lados dos ângulos de um triângulo, e por isso ele foi considerado o primeiro. Bom, mas também teve os povos maias que usavam como para saber a distância do Sol da Lua, e foi assim que foi criado o calendário maia. Bom, agora eu vou falar sobre os dois que se mais destacaram. Teve vários, porém esses dois foram um dos que mais destacaram para os estudos que nós temos hoje sobre a trigonometria, que é o Arquimedes e o Euclides. Bom, Arquimedes e Euclides conseguiram com seus estudos evidenciar uma forma mais clara do que viria a ser a trigonometria que utilizamos nos dias de hoje. Nos estudos realizados por ambos, é possível identificar uma forma equivalente a razões da trigonometria, ou seja, o seno, o cosseno e o tangente. Pois então, a trigonometria ela pode ser utilizada no dia a dia em situações que se comportam como ondas, mas também possui aplicações na arquitetura, programação, construção civil, astronomia e em situações em que é necessário encontrar alturas inacessíveis, como prédios e lugares de difícil acesso em termos de altura, como o deslocamento de um avião e a sua velocidade. Pois então, qual a importância de estudar a trigonometria nas escolas? Bom, a trigonometria ela é de extrema importância para que o aluno saiba interpretar e calcular o desenvolvimento das ações seno, cosseno e tangente, a fim no intuito de ver para que serve na matemática cotidiana. E esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Nós dedicamos ele ao Sr. Jonas, que é o nosso professor de matemática, e foi sobre trigonometria e astronomia. Obrigado.